Muito bem, tudo preparado no canal dos Mistérios, do Paulinho Boa Pessoa. E uma história muito interessante hoje de alguém que cruzou numa encruzilhada com um lobisomem. Seu Valdemar, ele vem contar essa história fantástica. E sempre que a história envolve o lobisomem, ela chama muita atenção. Porque o lobisomem, a gente sabe, é um personagem que faz parte da história do povo do interior brasileiro, o povo que vive em fazendas, em sítios, nas pequenas cidades do interior. E essa história eu garanto para vocês que é bastante interessante. Mas antes de contá-la, um convite. Queria que você visitasse o outro canal do Paulinho Boa Pessoa, Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde eu estou publicando as histórias mais lindas de amor. Dá uma passadinha lá, você vai ficar abismada e apaixonada pelas histórias lindas que eu tenho para te contar. São as histórias mais lindas e longas de amor. Você vai amar. Outro pedido que eu quero te fazer, seja membro aqui do canal do Paulinho Boa Pessoa. Para nós é muito importante que você se torne membro. Isso dá uma força muito grande para o nosso canal. Se inscreva no canal, que também é muito importante. E lógico, ouça as nossas histórias e curta dando o seu joinha, porque assim o nosso canal acaba sendo bastante bem recomendado. Bem, sem mais delongas, como o caminho aqui é longo para essa encruzilhada, nós vamos ao encontro do lobisomem, né, seu Valdemar? Tá tudo pronto? Tudo preparado? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a encruzilhada que guarda o lobisomem da cruzada está muito próxima de se demonstrar aqui no nosso canal. Mistérios da meia-noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, aqui é o Sr. Valdemar. A cultura humana sempre descreveu seres fantásticos com poderes sobrenaturais que se colocam em patamares acima da humanidade, seja na cadeia alimentar ou na progressão espiritual. Acredito que seja até uma busca inerente ao ser humano, procurando algo maior do que ele. O ser humano sempre está em busca disso, para que sejamos, dessa forma, situados no nosso lugar no universo, para que a gente reconheça a pequenez humana. Mas também, como nas sagas dos heróis, dar oportunidade ao homem, em sua imaginação ou em sua realidade, de provar o seu valor e toda a sua natureza divina, vencendo o inexplicável, superior e desconhecido. Então, hoje, Paulinho, com a tua permissão, eu quero contar para você nos detalhes essa história fantástica. Lembro-me da infância, quando eu passava finais de semana no interior, na casa dos meus avós paternos, vô Jango e avó Ana. Apesar do meu contato maior ter sido com os meus avós maternos, muitas coisas eu vivi na família da casa dos avós paternos. Sempre nos domingos ou no sábado à tarde, como não possuímos naquele lugar televisão, internet nem pensar e toda a gama de distrações que temos atualmente, nós passávamos na fazenda.
jogávamos um jogo chamado paleta. É um jogo simples, mas que atrai a atenção de todos. Fazia-se uma pequena pirâmide com 3 gravetos, que lembra muito aquele que se faz para jogar bete. Então aqueles pauzinhos, eles eram unidos, formando uma pequena pirâmide, e a uma distância de mais ou menos uns 10 metros, marcava-se com o pé ou com um pedaço de pau uma linha. Cada jogador se posicionava atrás dessa linha e recebia um pedaço de pau, de madeira, um taco de aproximadamente 30 a 40 centímetros. Cada um jogava o seu pedaço de madeira em direção à pequena pirâmide de graveto. Aquele que mais aproximasse dos gravetos ou os derrubasse, vencia aquela rodada. Cada rodada vencida era marcada com um risquinho no chão ao lado da inicial do nome da pessoa. Jogava-se muito esse jogo na casa do meu tio-avô, de nome Lúcio, e todos participavam, com a exceção dele, e enquanto jogavam, meu pai e o Sagaz é nome, tá? Para quem não sabe. Meu pai e o Sagaz tomavam uma pinga com limão e mel, ou mesmo da purinha. O Sagaz, quem era? Era genro do meu tio-avô, casado com a Margarida. Ao contrário do outro genro, já falecido, esse era calmo, cortês. Eram 2 caboclos, Sagaz e Margarida. Eles viviam de pé no chão, fumando palheiros feitos de fumo de corda, enrolado em palhas de milho seca, tomando mate, e viviam felizes numa casinha de chão batido. A simplicidade era absoluta e total. A paleta me faz recordar de uma história que se refere ao meu tio-avô. Trata exatamente do motivo pelo qual ele não gostava de participar da brincadeira. Ou seja, ele não gostava de participar da brincadeira de jogar o jogo do qual eu estava te falando. Sempre muito sério, eu nunca vi aquele homem sorrir. Vivia sentado num toquinho de madeira à beira da porta da cozinha. E ele contou uma história que me enchera de medo. Quando criança, eu saía com os meus primos para apanhar peão, amoras, araçás, gabirobas, pelas trilhas da mata que rodeava a propriedade. O caso envolvia exatamente o nosso lugar de coleta de exploração. Então, a gente fazia aqueles percursos agora com mais medo. Bom, a história que ele nos contou, ele começou como ele sempre começava. Eris, eu não gosto desse jogo. O jogo era paleta, da qual ele falava. Eu não gosto desse jogo porque eu jogava muito quando jovem. Principalmente jogava com um compadre meu, que depois de uns acontecimentos amaldiçoados, se afastou de mim. E olha, quer saber, foi até melhor que tenha sido assim, para não acontecer uma desgraça. Todos nós ficávamos atentos, ligados àquele senhor carrancudo e calmo, contando seus motivos para se afastar da paleta e do dito compadre. Enquanto nós ouvíamos, saía lá uma gamela de milho cozido e mais um tanto de mate. E aí ele seguiu. Então, eu era mais novo, recém-casado com a Isalina, e tínhamos somente o Lauro. O Lauro era pequenininho, tinha menos de 1 ano de idade, e nós morávamos aqui mesmo. Batizamos o filho do Manoé, um vizinho próximo daqui, morava depois da sanga que temos aqui para baixo.
Sanga, o que é Sanga? Sanga é um córrego pequeno que passa assim um rego de água. Era isso ao que ele se referia como Sanga, e que ficava a cerca de 800 metros da casa, descendo em direção ao rio Vargem Grande. Eu e meus primos, nós íamos nessa sanga tantas e tantas vezes, porque ali passavam peixes até que grandes para o tamanho do riachozinho. Seguíamos por um carreiro no meio do mato e chegávamos a uma tapera sem telhado que parecia ter sido há muito tempo incendiada. O resto da casa ainda existe, ou pelo menos o que sobrou depois que pegou fogo misteriosamente. Mas o fato é que todos diziam que aquele compadre citado pelo tio-avô, o tal do Manoé, ele era lobisomem. Será? Correndo pelas noites de quinta para sexta-feira e atacando galinheiros e pessoas que cruzavam o seu caminho. Todos os presentes ali, meu pai, minha mãe, o Sagaz, a Margarida, eu e meus primos, nós ouvíamos o ancião com atenção, respeito, aliás, respeito que hoje não se vê mais, né? Pelo menos com os mais velhos não se vê. Hoje a turma respeita mais a tecnologia do que uma pessoa mais idosa. Bom, agora eu vou voltar ao tio-avô narrando a história. Seguiu ele. Então, gente, numa quinta-feira, eu saí para levar um bocado de mel e nós já havíamos coletado, e eu queria trocar aquele bocado de mel na vila por outros produtos, porque o dinheiro era raro, então a gente fazia muito disso. Trocava produto por produto. E aquele mel bom era o mel da Jataí, aquilo era uma beleza para a saúde. Quem tivesse uma rouquidão, um resfriado, que se tomasse um pouquinho daquele mel de Jataí, ficava bom na hora. Já era final de tarde, quando eu saí daqui, fui a cavalo, porque é perto, dá mais ou menos o quê? 1 hora de estrada. Quando eu cheguei no armazém do Taqueu, eu fiz as trocas, me demorei um pouco jogando cartas, conversando com alguns colegas, alguns amigos, e eu saí do armazém do Taqueu por volta de umas 11 horas da noite e resolvi voltar para casa. Peguei os mantimentos, ajeitei na garupa do maiado, montei e segui o caminho. A lua estava vistosa, era a lua cheia, aquela lua bonita no céu. Dava para enxergar como se fosse dia. Passei pela frente do cemitério, logo depois pela descida assombrada da Casa dos Cordeiros. Passei na casa ali do compadre Clotário, tudo apagado, porque aqui se dorme cedo e se acorda cedo também, conforme vocês sabem. Logo à frente, eu passei pela entrada da casa do Jango. Tudo também estava sossegado, tranquilo, calmo, silencioso. Olha, não se ouvia nem grilo naquela noite. Um pouco mais à frente, eu comecei a escutar uns uivos. Uivo mesmo. Uivo forte, agudo, estridente. Era um uivo assim, mais forte do que cachorro. Mais forte até do que se fosse um lobo, sabe? Um som meio rachado. E logo em seguida eu vi uns latidos e uma confusão que vinha dos lados da minha casa. Parecia que os cachorros brigavam, o uivo se distanciou e os cachorros, mesmo assim, continuaram latindo. Quando eu cheguei bem na encruzilhada que fica entre a estrada da Jararaca e da Vargem Grande, aí eu escutei aquele uivo bem mais próximo, bem mais perto de mim. O maiado,
se arrepiou, a crina do bicho ficou arrepiada, e aí o maiado ficou em pé sobre as patas traseiras, levantando as dianteiras. Quando eu olhei para o barranco, ao lado da entrada da minha casa, eu vi como se fosse duas luzinhas vermelhas, feito brasa, parecia brasa de fogueira de São João. E logo eu vi dentes muito brancos, aqueles dentes pontiagudos numa boca escancarada, como se sorrisse para mim, e duas orelhas pontudas que miravam para o céu, e uma carranca de cachorro, porém a cabeça do cachorro era muito maior do que o normal, e um corpo. Aí eu fiquei encafifado demais, porque o corpo parecia o corpo de um homem. O corpo estava coberto por pelos negros e brilhantes. As patas dianteiras do desgraçado ficavam ao lado da cara, pois se apoiavam nos cotovelos. E aquele bicho saltou do barranco bem na frente da porteira de entrada, se arreganhando, e soltou um uivo tão forte, mas tão estridente, apontando o focinho pro lado da lua cheia, bonita. Apontou assim o focinho pro lado da lua. Meu cavalo ficou amedrontado, malhado, ficou assustado. Mas quem rege o animal é o homem. É o homem que tem que ter controle sobre o bicho. Então eu segurei com energia as rédeas, usando a mão esquerda, e mantive o maiado firme. Com a mão direita, eu peguei o açoite, feito de rabo de tatu, e dei uma puxada na cara do encardido, voltando o açoite e acertando outra lambida na cara feia do bicho. Eu bati naquele bicho umas 2 vezes, mas bem na cara mesmo, fazendo uma marca de cruz, sabe? É lá. Bati 2 vezes. O desafortunado se encolheu, se contorceu de dor, virou as costas, garrou o mato, e nem uivar mais ele uivou. Antes de continuar o meu caminho, eu gritei: Amanhã tu vai buscar sal lá em casa. Amanhã tu vai buscar sal lá em casa que eu tô mandando. Dizem os mais antigos que quando nós encontramos com um lobisomem, porque eu tive a certeza absoluta que eu estava diante de um lobisomem. Quando a gente encontra com um lobisomem, ainda mais se o enfrenta e o machuca, como foi o caso, porque eu dei mesmo 2 reiadas, rabo de tatu, aquilo machuca, fez uma cruz na cara do bicho. Então aí você tem que mandar o bicho ir buscar sal na sua casa, porque ele é obrigado a fazer isso. E ele tem que ir na forma humana, ele não vai mais como bicho. Ele é homem, então ele vai como homem lá buscar. E daí você descobre. Aí você descobre quem é o encantado, quem é o homem que vira lobisomem. Mas eu enfrentei o bicho. Aí eu cheguei em casa, chamei Isalina, que estava dormindo. Ela acendeu a lamparina e eu contei para ela o acontecido. Ela ficou com os olhos arregalados. Isalina, né, Isalina? Foi ou não foi, Isalina? Então, a Isalina ficou com os olhos arregalados, já era tarde. Aí, na manhã seguinte, nós estávamos tomando assim um mate na beira do fogão, quando nós escutamos uma voz que gritou lá de fora: Ô de casa! Ô de casa, bom dia! Eu perguntei: Uai, quem vem aí? E a voz respondeu lá de fora: É a comadre Rosa. A comadre Rosa? A Isalina foi até a porta e convidou a comadre Rosa para entrar.
Mas ela chegou só até na porta e falou: não, comadre, não se preocupe, eu não quero e não posso me demorar. Eu só queria ver se a comadre me arruma um pouco de sale para me emprestar. A Isalina disse que sim, apanhou um pote de sal e emprestou a quantia que a comadre tinha pedido. Antes dela sair, eu perguntei: ô comadre Rosa, e o compadre Manoel, como é que ele tá? Tá tudo bem com ele? Ela respondeu: compadre, ele tá meio adoentado, sabe? Ele saiu ontem de noite e andou caindo pela aí. Ele tá com o rosto assim, machucado, sabe? Ele tá meio acabrunhado. Nós nos despedimos, a comadre Rosa foi embora e mais ou menos 1 hora depois eu saí de casa e fui visitar o compadre Manoel e a comadre Rosa também. Cheguei, conversei mais com a comadre Rosa, que estava pendurando umas roupas no varal. Me disse que o compadre estava deitado, mas falou para eu entrar e ir direto lá no quarto, mas para prosear mais ele. Como a casa dele era parecida com essa aqui, tinha quarto e cozinha separado por uma varanda, eu entrei direto assim no quarto e me surpreendi quando eu olhei pro rosto do compadre Manoel. Gente de Deus, gente que está aqui me escutando, eu falo isso diante de Deus. Eu vi a marca do açoite em cruz, porque eu bati em cruz com aquele rei feito do rabo do tatu. Eu bati em cruz, sabe? Pois assim tava a marca feita em cruz. Quando o compadre Manoel percebeu a minha presença, ele cobriu assim o rosto com a coberta. Ele puxou assim a coberta, botou na frente da cara e ficou mudo. E eu tentei puxar a prosa, mas durante uns 5 minutos eu falava e ele não me respondia nada. Eu falava: e aí, compadre, como é que tava? E ele respondia assim debaixo do cobertor: tudo bem, tudo bem. Ele só fungava, sabe? Feito um animal ferido por baixo das cobertas. Então, quando eu vi que não saía mais nada ali, eu me despedi do compadre Manoel e peguei o rumo de casa, fui-me embora. Olha, por essa luz que está me iluminando, depois desse dia nunca mais conversamos, nem eu e nem o compadre Manoel, e muito menos nós jogamos paleta, porque ele era meu companheiro na paleta. Então, estava descoberto o segredo. O segredo era que o meu compadre Manoel, ele era o maldito lobisomem. Era ele que virava. Era o compadre Manoel, o encantado. Mas o que mais me deixou com a pulga atrás da orelha foi que eu descobri que essa imundície, fedida e encardida, não se transforma só de noite, não. Quando você machuca uma fera dessas, ela quer vingança. Então, depois disso, muitas vezes eu estava no mato trabalhando, cortando lenha, fazendo erva, e eu enxergava pelos carreiros ou por detrás das árvores, dos arbustos, dos arvoredos, um cachorrão preto grande, aquele cachorrão me seguindo.
Até que eu disse para ele, porque eu não sou filho de pai assustado. Eu falei: da outra vez, Manoel, só te surrei. Mas se você continuar me perseguindo, eu não vou dar chance de você se vingar, não, seu encardido. Eu vou te matar. Eu vou acabar com a tua sina. Eu vou acabar com tua raça. Pois eu já tenho a arma certa para te matar. Falei mesmo. E depois disso, olha, gente de Deus, eu nunca mais vi nada. Nunca mais ouvi os uivos nas noites de quinta para sexta-feira. Eu nunca mais nem encontrei meu compadre Manoel e nem a minha comadre Rosa. E muito menos o meu afilhado, coitadinho. Abandonaram a casa, sumiram sem deixar rastro, sem nenhuma despedida. Algum tempo depois, numa noite, vimos a claridade do fogo que se consumia e a casa abandonada, mas deles nem sinale mais. Quando o tio-avô terminou de narrar a história, estávamos todos abismados. Nesse ponto, a noite já havia chegado e tínhamos que andar ainda cerca de 500 metros até a casa dos meus avós. E no meio do caminho ficava essa encruzilhada da estrada da Jararaca com a da Vargem Grande. Ali, onde ele tinha visto o lobisomem. Então nós saímos, passamos pelo local e quando eu estava passando na encruzilhada, um frio me correu pela coluna e eu pedi a Deus que eu nada visse. Meu Deus, não deixa eu nada ver, que eu nada veja, nada veja. E graças a Deus eu nada vi. Nunca mais descemos até a casa abandonada, localizada depois da sanga. E começamos a tomar cuidado quando apanhávamos as nossas frutas em meio da mata. Sabe, essa história me impressiona, porque esse tio-avô, ele não era homem de mentir, mas nunca na vida, isso dito pelos meus avós, nunca na vida que esse homem mentiu, nunca. Nem ele, nem a mulher dele, a esposa dele, ninguém ali mentia. Mas depois que eu deixei de ser aquele rapazote, acabei estudando, até faculdade eu fiz. E aí o pessoal da faculdade, dos estudos, dizia que o lobisomem faz parte do folclore brasileiro, que seria uma lenda brasileira. Mas eu brigava, sabe, com os professores e meus colegas de curso, dizendo: peraí, meu tio-avô não mentia. E o meu tio-avô, numa encruzilhada, lá no estadão maravilhoso do Paraná, ele cruzou com o lobisomem. Exatamente na encruzilhada da estrada da Jararaca com a da Vargem Grande. Ele teve com o lobisomem. E no meu tio-avô, eu confio totalmente. Eu assino essa história, escrita por mim, Valdemar Ricardo Pereira, e fiz questão de contá-la para que vocês possam discutir e comentar sobre as histórias de Saci e lobisomem, mula sem cabeça, que grande parte da população hoje diz que é lenda. Mas os antigos
Eles diziam com toda a propriedade que era a mais pura realidade. O que você acha?